Quero te convidar a ler, a abrir Salmo 1, versículos do 1 ao 3. Preciso ouvir barulho de Bíblias aí. Faz a sua Bíblia fazer barulho aí, irmão. Vira aí. Amém. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga, espera, pastor. Ó, tá todo mundo bom de Bíblia. Aleluia. Aleluia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Amém? Que promessa de Deus gloriosa. Mas Deus é tão tremendo que nos compara como árvores. E a Bíblia fala de uma forma geral, como árvores. Quando você lê as Escrituras, você vai entender que nós somos comparados por vários tipos de árvores. Não vamos poder falar todas aqui. Mas ele diz algo aqui, que você será como uma árvore plantada, e que esta árvore será uma árvore que dá fruto. O que é um fruto? Fruto é um resultado de um processo. Para chegar a dar um fruto, antes do fruto se manifestar, um processo aconteceu. Alguém plantou, alguém pegou uma semente, alguém preparou a terra, escolheu bem a terra, lançou, aguou, cuidou, deu a medida certa de sol, trabalhou naquele processo de desenvolvimento até que se chegue um fruto. E Deus quer que eu e você entendamos o processo, porque o propósito de Deus nos criou para frutificar. 2 amém já está bom, vou repetir. Para começar a palavra está bom. Deus nos criou para frutificar. Glória a Deus. Agora a locomotiva do céu ligou. Mas amados de Deus, diz que eu e você somos uma árvore que foi plantada junto a um lugar especial. Deus, quando nos escolheu para plantar, Ele preparou um lugar propício para frutificar. Ele quer que o nosso fruto seja manifestado, que eu e você apresentemos bons resultados. Diga sobre a minha vida, há uma unção para dar fruto. Mas ele diz o tipo de gente aqui, porque ele está falando de pessoas, ele está fazendo uma comparação, que nós somos como árvores. Mas ele diz que a pessoa que vai frutificar é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que antes medita na palavra dia e noite. O que é esse meditar na palavra dia e noite? Será que ele está dizendo que você lê a Bíblia de manhã e lê a Bíblia à noite? Não. Está falando de alguém que dia
e noite, dia e noite, faz da palavra de Deus o seu estilo de vida. Faz daquilo que está escrito o seu padrão de viver, seu modo de ser, seu jeito de se relacionar com Deus. Não é o meu jeito, agora é o de Deus. Então, esta pessoa que medita na sua palavra, dia e noite, ou seja, eu penso nela, para que eu possa me mover nela e por ela. Esta pessoa, a Bíblia diz, que vai dar fruto. Mas eu fui pesquisar sobre algumas árvores. E na verdade, irmãos, nós somos comparados com muitas árvores. Eu não vou poder falar de todas as árvores, mas o Espírito Santo destacou algumas aqui. Mas uma coisa é certa, todas as vezes que Deus nos compara com uma árvore, Ele diz que ela será frutífera. Sempre algum benefício essa árvore terá. Será também. Por quê? Porque é uma árvore plantada por Deus. Existem coisas que não são plantadas por Deus. Você pode meditar na palavra, você diz lá na parábola do joio e do trigo, sim ou não? A Bíblia diz que chegou alguém lá, o inimigo, e fez o quê? Também plantou algo ruim. Se o seu coração foi plantado algo ruim, essa é uma noite de você permitir o Senhor arrancar isso. Mas a Bíblia nos ensina que nós também fomos plantados. Quero te convidar a abrir no livro de Números. Eu confesso a você que eu não conhecia essa árvore. Já li texto, mas passei por ele e nunca observei isso. Se fosse falar somente desta árvore aqui, irmãos, a palavra seria inteira dela. Mas Números 24, versículo de número 6, diz o seguinte: como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedros junto a águas. Então aqui o texto está dizendo como árvores de sândalo, é um tipo de árvore. E eu fui pesquisar um pouco desta árvore. E essa árvore tem algumas características, irmãos. E uma dessas características, que esta árvore é uma árvore bem maleável. É uma árvore que é fácil de ser trabalhada. É uma árvore que é muito usada para a construção de objetos, de utensílios, justamente porque ela tem um tipo de madeira que é de fácil acesso de ser moldada. E a Bíblia está dizendo que nós fomos plantados para o Senhor, e Ele está nos comparando a esta árvore. Você é fácil de ser moldado? E houve silêncio na congregação. Tremendo. Mas no livro de 1 Reis, capítulo de número 10, diz que esta árvore era também usada para a construção de utensílios para a casa de Deus. A Bíblia diz que eles pegavam a árvore de sândalo, essa madeira, para a construção de instrumentos. Harpas eram feitas de madeira de sândalo. Você está entendendo que Deus está te comparando a um objeto de louvor?
A Bíblia nos chama. A Bíblia nos diz que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Vou mudar de árvore para você mudar sua carinha. Mas amados, quando eu lia que essa árvore era usada para construção de harpas, meu Deus, louvor, adoração. Deixa eu te falar uma coisa, entenda algo muito profundo. Adoração não é uma atividade que você sobe somente faz. Adoração é uma identidade, porque você foi criado para ministrar adoração. Quando você se coloca como um adorador, você está voltando à sua essência, quem você é. Outro dia eu estava sentado num carro esperando a Paty fazer algumas coisas e eu via gente passando para lá, gente passando para cá, gente passando. Irmãos, 99% das pessoas que eu via, pesados, aquela cara carrancuda, que passava do carro buzinando, com pressa, aquele peso nas pessoas, e eu fiquei observando, eu falei, Deus, que coisa. Ele disse, sabe por quê? Porque essas pessoas estão distantes do propósito original delas, que é ser adoradores. Quando você está na adoração, meu irmão, você está exatamente no centro da sua origem. No seu DNA, tem um DNA de adorador. Então, está em você, irmãos, a expressão de adoração. Só que o diabo tenta fazer o quê? Pegar essas pessoas e mudar o foco. E nós começamos às vezes a idolatrar um monte de coisa. E sem perceber, estamos o quê? Dando adoração para os nossos próprios ídolos. Por isso que Deus quer tratar com o coração do seu povo, da sua igreja, porque Ele quer arrancar as demais coisas do centro. Então Ele vem aqui nesta noite e fala assim, eu te plantei como um sândalo, plantado pelo Senhor, como uma árvore moldada, que pode ser moldada, facilmente moldada. Sabe, irmão, Jesus pode te encontrar todo torto. E o mundo fala, pau que nasce torto. Não está na Bíblia isso não, irmãos, é ditado popular, viu? Mas eu tenho uma palavra para isso daí. Pau que nasce torto. Os outros falam que não se endireita, mas fala assim, Jesus era carpinteiro. Ele sabe como trabalhar você. Ele sabe. Vamos mudar de árvore. Salmo 92. Salmo 92. Isso é uma árvore preciosa. Dá para fazer o estudo das árvores, de tanta árvore que tem na Bíblia. Mas versículo 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia! Palmeira. Segundo também estudiosos, existem mais de
1000 palmeiras. Eu me espantei com isso. Mais de 1000 espécies de palmeira. Mas esta palmeira que a Bíblia está dizendo é a palmeira que produz a tâmara. Um dos frutos que a Bíblia menciona. E eu fiquei pensando em algumas características. Você sabia que essa árvore pode crescer de 15 a 30 metros para cima? Ela pode produzir frutos de 100 a 200 anos. Aliás, eu estava estudando. Nós estávamos assistindo um vídeo que encontraram uma semente da época bíblica. 2000 anos, uma semente de tâmara, plantaram, e ela está dando? São duas árvores, né? Que tem já. Isso. Mas entende o seguinte, que Deus nos chama, nos compara, porque a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira. O que Ele está dizendo? Que você não vai dar o fruto somente agora e acabou. Está dizendo que ela produz frutos de 100 a 200 anos. Diga, existe uma unção de longevidade sobre a minha vida. E eu não vou viver mirrado. Eu vou viver frutificando. E eu estudava aqui que milhares de pessoas se alimentam então do fruto dela. Do tronco desta árvore produz casas. Das folhas se fabricam escovas, cordas, esteiras, sacos, cestos. Você sabia que essa árvore supre a maior parte das necessidades diárias do mundo árabe e egípcio? Produz diversificamente. Existe? Ela é minha referência do português. Pastora, você faz isso com o pastor Paulo também? Aí, tá vendo? Ajudadora. Já melhorei muito, viu, irmãos? No meu português ainda sai uma escorregada. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, que Deus te chamou para diversidades. Não quis falar. Frutos diversificados. Sabe, às vezes você olha para a tua vida e fala, só sei fazer isso, só posso fazer isso. Ou alguém te rotulou e fala assim, isso não é para você, daí não vai sair outra coisa. Quem disse? Você é palmeira. Existe mais capacidade em você do que você imagina. A Bíblia diz que Ele, o justo, quem é o justo? É aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, e pelo sangue do Cordeiro recebe essa justificação. Se você se coloca debaixo dessa palavra, irmão, você está prontinho para fluir em frutos, bons resultados. E eu acho isso tão forte, porque esta árvore tem uma característica. A raiz desta árvore, ela pode chegar ao dobro do seu tamanho, que ela cresce para cima, ela pode crescer o dobro para baixo de raiz. O que isso significa? Que ela é difícil de ser arrancada. Nós temos um adversário que está lutando contra nós o tempo todo, meu irmão. Nós estamos numa guerra, estamos numa batalha, quer nos tirar de um posicionamento, mas você tem uma raiz profunda em Deus. Em Deus. A Bíblia diz de uma mulher, Débora, que era uma juíza e também uma profetisa.
que julgava Israel. Sabe onde essa mulher julgava? Debaixo de uma palmeira. Porque quem tem raiz tem capacidade de discernimento. Quem tem raiz é inabalável, está firme, está forte. Sabe, irmãos, a gente sabe que estamos vivendo, todo mundo aqui que está aqui hoje sentadinho, a vida está assim, uma maravilha. Não tem um probleminha, pastor, eu não tenho um probleminha. Se tiver essa pessoa aqui, ora aqui que eu vou pedir um problema. Não, estou brincando. Estou brincando. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Irmão, a gente não vai subir aqui para falar um evangelho floreado. Não, cara, o crente tem batalha, tem luta, sim ou não? A gente tem. Tem no trabalho, tem muitas vezes com o filho, tem na família. Sabe, tem batalhas, a gente trava batalhas. No ambiente corporativo. Ai, Deus. Mas uma coisa você deve saber, que você é enraizado. E sabe que é tão tremendo nessa árvore, que ela vai descendo, 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 até o ponto que ela encontra águas. As águas. O que é isso? Você está ali, irmãos? Você está crescendo para cima? Deus está fazendo você frutificar? Mas também você está descendo, buscando as águas da palavra, buscando estar com Deus. Você foi plantado junto a ribeiros de águas. Aleluia. Estou acabando já. Mas você pode falar assim, pastor, tá legal essa palavra, tal. Você está dizendo aí sobre dar fruto, dar folha, dar folhas, crescer, né, criar raízes. Mas o meu casamento já morreu. Minha saúde está indo embora. Minhas forças estão acabando. Eu não tenho esperança para viver. Estou atolado dentro de situações que eu não sei, não faço ideia de como acontecer. Eu estou indo. Eu não estou me vendo aí, cara. Então eu não sou essa árvore. Ou sou uma árvore cortada. Então hoje, eu tenho uma palavra para a sua vida. E eu quero te convidar a abrir no livro de Jó. Volta um capítulo aí, você está em Salmos. Jó, de número 14. E eu quero falar essa palavra aqui como profética para a sua vida. Porque ele diz lá, versículo 5. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que como um jornaleiro tenha contentamento no seu dia, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta, assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ao cheiro, diga assim, ó. Aí você fala, mas pastor, a água não tem cheiro. Como que eu vou cheirar a água se ela não tem cheiro, irmão? Mas aqui sabe o que quer dizer? Inalar, põe para dentro.
A tua palavra é remédio para mim, é vida para mim. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Põe a água para dentro. Ai. Amém. Lázaro, 4 dias mortinho. A Bíblia diz que já cheirava mal ao 4º dia. Vamos abrir lá. João 11. Diga glória a Deus. Diga, eu estou acordado, pastor. Estou ligado na palavra, pastor. Amém. João 11, 14. Nós vamos pular aqui, não vou ler todo o texto. Mas Jesus fala aqui que, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro está morto. 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, o Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Percebe que às vezes recebemos uma palavra só. Seus olhos não estão vendo, as coisas estão cheirando mal. Mas às vezes Deus levanta alguém e diz, calma, isso vai mudar. Jesus, o que ele fez? Antes de ir lá e dar um comando, ele libera uma palavra, seu irmão há de ressuscitar. O que ele liberou sobre ela? Fé, esperança, propósito, razão de viver. Eu tenho uma palavra, pastor, eu só tenho uma palavra. Glória a Deus, você tem uma palavra de Deus. E aí ele vai... Disse-lhe Maria, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Eu te pergunto hoje, você crê no que você está ouvindo aqui hoje? Você crê que enquanto você está recebendo, sentado uma palavra, você pode dizer um amém? E para segunda-feira você fala amém de novo. E terça você fala amém de novo. Até que haja ressurreição. Aleluia! Aleluia! Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi logo ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Vamos avançar aqui um pouquinho. 39. E aí chegando, disse Jesus, diante da sepultura ali, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Diga assim, Jesus não se impressiona com o caos. Se está fedido, se está podre, se está morto,
Se já foi, Ele não se impressiona com o problema. Deus não tem medo do problema. Deus não teme a dificuldade. Ele não vê isso. Amém? Para Ele, tira a pedra. Mas o Deus que ressuscitou aquele homem, deu uma ordem. Qual foi a ordem? Tira a pedra. Ele não podia ressuscitar e falar, pedra vai para lá? Mas o que ele fez? Diga assim, a minha parte, eu tenho que fazer. E Deus vai fazer a dele. Então ele falou assim, a parte que é do homem, vai lá e tira a pedra. Tira aquilo que atrapalha. Tira a incredulidade. Tira do seu coração. Sabe essa pedra que ouve palavra, ouve palavra e nada acontece? Você está precisando tirar a pedra. Precisa remover, rola a pedra. Diga hoje, fala, Deus, tira a pedra do meu coração. Porque eu quero ter um encontro com a ressurreição. Aleluia. Disse-lhe então, tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal. Porque já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito? Se creres, verás a glória de Deus. O que ele fez? Puxou a orelha. Mas o puxão de orelha de Deus, irmão, se é que eu posso dizer isso, é para te colocar de novo no lugar da fé. O que ele fez? Lembra do que eu te falei? Deus sempre quando for te corrigir, Ele vai te colocar no lugar da palavra que Ele falou. Você está, não sei o que, Ele faz, volta aqui. Eu falei isso. Você lembra que eu te falei que se creres você verás minha glória? Então tem gente aqui hoje, que Deus está falando isso. Volta para a primeira palavra que eu te dei. Volta para ela. Volta para a minha promessa. Volta que eu já te disse. Volta que eu já te falei, mas pastor, eu preciso de uma palavra nova. Ela é nova, todo dia ela é nova. Aleluia. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão dos que estão ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz. No 3. Você vai ser essa voz de Deus aqui. 1, 2, 3. É desse mesmo jeito que você vai declarar sobre os seus sonhos. Sonhos, volta a viver. Casamento seja restaurado. O meu filho vai voltar ao Senhor. Minha filha vai se converter. Eu serei renovado. Eu serei batizado com o Espírito Santo. Minha família será objeto de louvor. Meus filhos serão como flechas em aljavas. Eu serei usado por Deus. Eu serei próspero em tudo que eu fizer. Amém? Amém? O que aconteceu naquela hora? Uma voz saiu da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. O que aconteceu? A voz de Deus, aquilo que estava morto, voltou a viver. Vida de Deus. Isso é um texto clássico de libertação, né, pastora? Por quê?
Porque o homem ressuscitou, mas saiu com o pé e as mãos enfaixados, porque enrolava o morto, o defunto. E aí talvez Lázaro sai defuntão, vivo, mas todo enfaixado. E aí o que Jesus fala assim? Novamente a parte que é do homem ele pede para que seja feita. Por quê? É o papel da igreja, ajudar as pessoas a serem libertas. O que ele faz? Vai ensinar, vai passar por ministração, vai passar por cura e libertação. Para quê? Para ir tirando as faixas. Você está vivo, mas está atado. Pastor, eu estou vivo, eu amo Deus, mas está amarrado. Você precisa ser liberto. Precisa ser solto. Essa é uma outra mensagem. Amém. Mas eu quero encerrar com uma palavra. João 15. João capítulo 15. Fala algo aqui tão especial. Porque Jesus diz, versículo de número 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira, e limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Então eu quero falar um pouquinho de poda. Você só quer ficar a parte boa. Vou frutificar, frutificar, frutificar. Mas ser podado é algo bom. Às vezes a gente não entende. Mas Deus também poda. E ser podado não é um processo muito fácil. Pois trabalha, sabe com o quê? Com o nosso orgulho. Pensa que você dando fruto. Você está voando, dando fruto. Aí Deus olha para você e fala assim, você está precisando de uma podinha. Então aqui já está falando de alguém que já está fazendo. Já cresceu, já passou por um processo, já amadureceu, já está pronto para frutificar, já está dando frutos. Mas Jesus olha e fala assim, eu preciso trabalhar com você, porque eu quero que você dê ainda mais. E aí o que ele faz? Nós entramos numa estação nova, uma estação onde ele, aquele agricultor que conhece da videira, vai lá e começa a podar aquela árvore. E é até interessante, né? A pastora, quando estava meditando nisso, fala que é tão tremendo que existem também muitas videiras. Mas Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Amém. As pessoas estão querendo frutificar com muitas outras videiras. Mas Jesus fala assim, eu sou a única verdadeira. Amém. Pode existir muitas religiões. Pode, irmãos. Muitos outros deuses. Mas existe um que é Salvador, que é Senhor, que é Criador, que é Todo-Poderoso. É o nosso Deus. E é tremendo aqui porque esse processo que a videira passa, desde o trabalho com a raiz, e ela vai se desenvolvendo, entrelaçando ali os seus troncos, né? Tudo aquilo é feito, sabe para quê? Para que ela suporte o peso do fruto. Porque depois que você frutificar, o fruto não pode ser um problema na sua vida.
Então o que Jesus faz? Poda, você passa por um processo para que tudo aquilo sustente o fruto que Ele está gerando em você. Jesus pega 70 e fala assim: vão lá, te dou autoridade para vocês, vão fazer no meu nome. E aí os 70 sai, expulsa demônio, cura enfermo e volta todo mundo alegre. Lembra? Mestre, os demônios nos obedecem, curamos em teu nome. Jesus vai lá e poda. O que ele fala? Não se alegre com isso. Antes, se alegrem que o seu nome está escrito aonde? No livro da vida. O que Jesus estava fazendo? Podando esses camaradas, porque esses seriam os caras que iam espalhar o evangelho. E aquele alegria que não estava sendo gerada com uma motivação correta, não poderia ser um problema para eles, porque eles tinham que suportar o peso do fruto. O que eu estou dizendo? Você já viu pessoas que buscam para frutificar, para prosperar num resultado, aí quando chega lá se desvia, se perde, vai embora, abandona a igreja. O cara está ralando com a mulher, com o marido, batalham junto, na hora que deu fruto, o cara arruma outra. Sem vergonha. Desculpa, continue me amando. Faz assim, ó. Coração coreano. É isso. O fruto não pode ser um problema. Por isso que ele trabalha no processo, por isso que existe poda. Então, se você está num período de poda, irmão, dá glória a Deus. Deus está te podando, está fazendo tudo. E sabe o que é interessante? Podar dói. Eu vou ler aqui uns negócios aqui, ó, que a pastora escreveu. Porque aqui fala que existe, quando você poda a videira, ela sai um líquido, uma seiva. E eles chamam do choro da videira. E o choro da videira acontece nos últimos dias do inverno ou no início da primavera. E representa o fim de um ciclo, um repouso vegetativo. E o início de um novo ciclo vegetativo da videira. Os cortes da poda faz a planta perder a seiva, chorar. Então as hastes e ramos começam o quê? A recuperar a água e os minerais perdidos no inverno. Então você entende que novamente aquela aguinha que ela perde, mas de novo ela vai buscar onde? Na própria água que ela está plantada. Ela começa a extrair dali de novo os minerais, tudo aquilo começa a voltar para ela, tudo que aquela planta começa a quê? Receber novamente para florescer de novo, para dar fruto novamente. Amém. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Ao cheiro, você possa respirar fundo. Põe para dentro essa palavra que você recebeu. Aleluia. Brotará, dará ramos como a planta. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pela vida da sua palavra. Obrigado pelo teu evangelho que nos restaura, nos cura, nos levanta. Obrigado por este novo tempo. E nós chamamos sobre a tua casa, a tua igreja, uma nova estação de Deus. Uma estação favorável para frutificar. Uma estação favorável para renovos, novos frutos.
Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esta igreja, cada família aqui representada, que a unção de Deus possa fluir, que uma nova estação do Senhor venha e se manifeste um tempo novo. Nós declaramos que o tempo de um inverno já passou, e que uma nova estação de primavera vem, para liberar frutos, 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 em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.